Vou te ensinar o meu protocolo para ficar com o abdômen desse jeito aqui, ó, o ano inteiro. E a primeira fase é o seguinte: assim que eu acordo, prancha ventral. Ela trabalha toda a musculatura do abdômen, mas ela dá ênfase numa musculatura chamada transverso do abdômen. E essa musculatura fica disposto de uma forma no nosso abdômen que é como se fosse uma grande cinta. Se ela tá mais apertada, se essa musculatura tá mais tensa, a minha pança fica mais controlada, mano. Então eu faço ali 3 séries de 1 minuto de prancha ventral. Às vezes eu dou uma esticadinha, tá ligado? Com os descansos que são pequenos e depois eu vou pra minha sessãozinha de vácuo. No vácuo, eu vou alternando entre apoiado, o antebraço na pia do banheiro e a mão apoiada. E aí eu mudo a inclinação do meu corpo. Isso também traz uma variedade para essa musculatura mais interna, que a gente vai falar de novo do transverso do abdômen. Então, toda a minha parte da manhã é direcionada para trabalhar esse tal do transverso do abdômen, que vai deixar minha barriga mais controlada e minha cintura também mais fininha. A segunda fase para eu ficar com esse abdômen aí o ano todo é fazer no mínimo 20 minutos de cardio. Eu fui pra academia, tem 20 minutos de cardio. A não ser que eu faça treinos de perna pesadão e eu não esteja conseguindo andar direito. Aí eu aborto o cardio. Mas 20 minutos todos os dias é mega importante. Aí já vem aqui um segredo, né, mano? Eu quero dar aquele grau maior assim, aí eu faço 30. Já teve época que eu fiz 40. Foi a questão do cardio. Primeiro, existe algumas calorias ali queimadas no momento? Sim, mas a gente até descarta isso aí. A grande questão com o cardio, eu educo o meu corpo a reduzir gordura em repouso. Tô lá de boa, relaxado, assistindo um Netflix e a minha pança tá indo embora. Por quê? Porque eu fiz o cardio. Potencializa a queima de gordura em todos os momentos do dia, até naquele momento que eu tô dormindo. Inclusive, eu vou falar sobre sono já já. Aguenta aí. A terceira fase é sobre a alimentação. Essa fase de vida que eu estou, eu não tô fazendo dieta. Isso simplesmente não é possível. Esse abdômen é o ano todo. Como é que eu faço isso? Basicamente, alimentação saudável. É só isso. Eu como de forma saudável. Lá, o que é comer de forma saudável? É só você pensar no que não é saudável. E aí o Ranizito vai conseguir dar uns bons exemplos pra gente. Pizza, hambúrguer, hot dog. Então tudo que tem muita gordura, que é frito ou que tem muito açúcar, não é muito saudável. A minha alimentação, ela é basicamente arroz, frango, salada é legal, verduras, legumes, etc. Basicamente isso. Eu como isso full. Aí chega final de semana. Pô, fim de semana geralmente, né, um jantarzinho e tal, né, tem um negócio. Gente, eu tô solteiro. Eu vou pra um restaurante, eu procuro restaurantes saudáveis. Não, hoje eu tô afim de comer pizza. Tô dando um exemplo. O que eu faço? Janto em casa, aí depois eu vou pro restaurante. Por quê? Primeiro, eu chego no restaurante, eu fico tranquilo, relaxado. Tem espera? Não tem problema. Quando chega a hora de comer, eu já tô de pança cheia de comida saudável. Por mais que eu peça que é difícil uma pizza mais gordurosa, puta, eu não como muito. E na grande maioria das vezes, o que impacta na minha cabeça é o seguinte: pô, mano, eu tô indo aqui, mas se eu comer um negócio mais lixão, vai dar uma zoada. E aí eu acabo optando sempre por comidas, por mais que seja fora completamente ali do sistema saudável, não é das piores. Nesse momento, o que a gente pode entender? Tudo que você come vai influenciar no seu físico. Você tem que pensar que cada refeição que você faz pode influenciar seu físico para ele ficar melhor ou ficar pior. Lá, então isso quer dizer que eu nunca vou fazer uma refeição que vai piorar meu físico? Não é isso. Eu gosto de burger, por exemplo. E eu sei que burger dá uma zoada. Esse aqui, que zoa o físico, ele tem que acontecer numa menor quantidade do que o outro que melhora o físico. Se você encaixa isso, você vai viver mais tranquilo e você não vai ter problema com dieta. Agora, se você é daquelas pessoas que precisa seguir uma dieta, porque esse controle, se você tiver ele ali prescrito por um profissional, funciona melhor, vou falar para você se tornar aluno nosso do Muscle, porque primeiro, você vai receber tudo que a gente tem na plataforma de cursos e eu te dou de graça, de presente, uma dieta personalizada. Isso a gente faz para os nossos alunos. E sem contar que você vai ter ali o nutricionista, o personal e o fisioterapeuta no seu WhatsApp. O link tá aqui embaixo para você conhecer tudo como é que funciona. E toda essa parte da alimentação saudável ou dieta vai influenciar no quanto de gordura que você tem no corpo. E para você ter o seu abdômen aparente, o seu abdômen à mostra, não pode ter um monte de gordura em cima escondendo ele, né? Então tem que mandar essa banha embora. E a dieta, ela vai fazer esse papel. Se você tem esse controle todo, seu percentual de gordura baixa, a capa de gordura que fica em cima do abdômen diminui, e aí
ele fica mais aparente. Imagina uma pessoa deitada numa cama e aí você coloca um edredom em cima dela. O edredom é a capa de gordura. A pessoa é o músculo. Você vai conseguir ver ela? Só vê um volume ali embaixo. Agora imagina que você coloca um lençol em cima dela. Você consegue ver perfeitamente toda a silhueta do corpo. É esse o efeito que a gente quer no abdômen. Quarta fase é treinar o abdômen. Calma que tem algumas questões que são importantes aí. Primeiro ponto, você tem que entender que o abdômen é um músculo como qualquer outro do seu corpo. Opa, já começa a se entender que não precisa treinar ele de uma forma muito específica, e sim entender o que você quer de resposta nele. Porque aí já começa a abrir pra gente falar do seguinte, existem duas respostas que eu busco no meu abdômen. A primeira resposta é uma resposta de hipertrofia. Eu quero que ele fique mais desenvolvido. Por quê? Entre um gominho e outro, não sei se você já percebeu, mas tem um vão ali. Aquele vão é exatamente uma parte que não é músculo. Então essa parte que não é músculo, ela não aumenta de tamanho. Ela não hipertrofia. A hipertrofia é muito pouco, mas a gente considera que não. Se eu tenho o meu músculo mais desenvolvido, eu não preciso estar com um percentual de gordura tão baixo para que ele apareça. Um tipo de estímulo que eu dou pro meu abdômen é de hipertrofia. Porque eu quero que esse vão fique mais profundo. Agora, o outro estímulo é de tensão. Eu quero que esse músculo fique muito rígido, exatamente pelo seguinte, ele é preso aqui em cima, ele desce toda essa parte do meio solto, por isso que você consegue empurrar a sua barriga para dentro, por isso que ela vai para fora. Aí ele desce e vai lá embaixo e prende lá embaixo. Perto das coisas ali. Se eu fortalecer esse cara, você concorda comigo que a minha barriga fica mais controlada? Eu não só quero que o músculo fique mais desenhado, mas eu quero que ele fique mais controlado. E aí são duas coisas diferentes do treino. O que eu vou te ensinar aqui é o seguinte, é a parte base para você fazer o seu treino de abdômen. E detalhe, eu faço pelo menos 3 vezes por semana. O estímulo que a gente entrega para essa musculatura, para ela ficar enrijecida, tensa, é um estímulo de força pura. É fazer abdominal o mais pesado que você conseguir. Caraca, Lala, como assim? Imagina aquele treino de força, aquele negócio de fazer 2 repetições máximas, 3 repetições máximas, é mais ou menos por aí. No abdômen a gente não consegue fazer tão poucas repetições assim, pelo menos não é tão interessante. Mas eu faço séries com altíssima carga, na grande maioria das vezes zerando a máquina ali da academia. E isso eu vou fazer pelo menos umas 3 séries. Eu tô falando no treino de abdômen. Depois disso, aí eu trabalho com séries com um pouco mais de volume de repetições. E aí já fico ali na casa dos 12, 15 movimentos. E tudo isso no mesmo treino. E aí eu tô conseguindo estimular essa musculatura das duas maneiras. O primeiro exercício pra gente trabalhar com mais carga, o abdômen em máquina, é perfeito. E aí o que eu faço é variar entre as máquinas de abdômen que eu acho. Mas na grande maioria das vezes tem uma máquina de abdômen na academia e eu consigo fazer esse exercício lá. Se não tem, aí eu faço aquele abdômen ajoelhado de frente para a polia, que também funciona benzaço. Aí depois que eu trabalho ali com muita carga, gosto de mudar um pouco o estímulo e aí eu vou para prancha, sabe aquele banco declinado, e eu faço o trabalho de perna ali, que não precisa colocar peso adicional. A quinta fase do meu protocolo para ficar com o abdômen assim, ó, o ano todo, é cuidar do sono. Cada dia que passa, eu vejo como que o sono é mega plus importante, tanto fisicamente, psicologicamente e psiquicamente. São coisas diferentes, gente. Qual é a questão aqui? Primeiro, se você dorme bem, e eu tô falando dormir bem, calma aí que a gente já aprofunda isso. Você libera GH, e o GH é um hormônio fantástico para reduzir gordura, aumentar a massa muscular ao mesmo tempo. Ou seja, liberar esse cara é muito importante se você quer esse abdômen aí o ano todo. Aí tem uma outra questão. Quando você dorme bem, você consegue ter mais disposição no dia seguinte. Se você tem mais disposição, você treina melhor. Se treina melhor, você tem mais resultado também. E aí a gente começa a entrar numa coisa que é muito importante de alimentação. Se você dorme mal, no dia seguinte, você tem mais vontade de comer coisas mais palatáveis. E aí a gente vai falar dos doces, das frituras e etc. Percebeu que acaba influenciando em vários pontos, mas eu quero te falar mais sobre o sono, até como deixar o seu sono melhor, com uma qualidade melhor, para você se beneficiar muito dele. Tá nesse vídeo aqui, ó. Então clica aqui, porque aí você vai saber o que fazer antes de dormir para potencializar todos os efeitos que o sono pode te entregar. Vai!